Bem, muito boa tarde a todas, a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais essa iniciativa fiz hoje, um FIS Talks com uma personalidade muito especial da medicina brasileira, o Dr. Paulo Niemeyer Filho. O Dr. Paulo Niemeyer Filho é uma grande referência nacional em neurocirurgia. Aliás, grande referência que herdou do seu pai, que também era icônico na medicina brasileira, o Dr. Paulo Niemeyer pai, e que foi uma das grandes figuras da nossa medicina. O Dr. Paulo Niemeyer Filho é um médico muito respeitado no ambiente da saúde, membro da Academia Nacional de Medicina, autor de diversos livros, diversos artigos, enfim, é uma figura pública queridíssima, além de ser diretor médico do Instituto de Neurocirurgia Paulo Niemeyer, aqui no Rio de Janeiro, uma grande instituição pública, onde faz uma medicina de ponta. Mas ele vai nos contar isso com mais detalhes, até porque ele também agora lançou recentemente um livro muito especial, que é este aqui, o livro de Paulo Niemeyer Filho, No Labirinto do Cérebro. Eu recomendo fortemente a leitura. É uma leitura deliciosa, com histórias muito simples de serem entendidas, porque ele tem um linguajar muito coloquial, muito tranquilo, e todos vão adorar e conhecer e entrar nesse mundo misterioso do cérebro e da neurocirurgia, que é o que ele nos fez caminhar. E eu viajei nesse livro aqui ao longo do meu cérebro, ao longo daquelas coisas que a gente imagina que um cirurgião possa estar vendo e fazendo, e quando trabalha nesse ambiente tão misterioso que é o ambiente do cérebro humano. Muito boa tarde, Paulo Niemeyer. Um prazer estar com você, meu amigo. Está tudo bem? Boa tarde, José. Eu estou muito contente e satisfeito de estar aqui com você. Então, Paulo, vamos começar essa primeira etapa da nossa conversa. Essa primeira parte era muito mais falar para a gente conversar um pouquinho sobre você e eu conhecer um pouco mais e poder compartilhar com todos que nos ouvem, que nos veem, a sua trajetória de vida. Bom, você é carioca de nascimento e estudou no Rio de Janeiro sempre. Em qual escola que você estudou a sua formação básica, fundamental aqui no Rio? Eu estudei num colégio que não existe mais, chamava-se Colégio São Fernando. O Colégio São Fernando foi criado pela Lúcia Magalhães, que foi secretária de Educação do Getúlio. Era considerada uma mulher muito moderna e muito preparada, muito intelectual, e ela procurou fazer um colégio com menos preconceitos e mais aberto. Então, era um colégio assim que, para a época, foi considerado muito de ponta, né? Mas como era também muito pessoal, o dia que Lúcia Magalhães faleceu, o colégio acabou, porque a alma era ela. Mas foi uma época muito boa, eu fiz lá o primário e o científico, o ginásio, né? O científico eu fui para o Brasil América, já me preparando para o vestibular. Que maravilha! E me diga uma coisa, Paulo Niemeyer Filho, você é filho de uma personalidade que é considerada um mito na neurocirurgia, era uma figura, eu até tive a oportunidade de já te falar isso, eu recém-formado, médico ainda, iniciando a minha vida profissional, ocasionalmente eu encontrava o Dr. Paulo Niemeyer quando eu ia ver algum paciente com os médicos com os quais eu trabalhava, lá na Casa de Saúde de São José, e encontrava aquela figura sempre acolhedora. Se eu precisasse tirar alguma dúvida, ele dedicava atenção, olhar de uma forma muito assim atenciosa, muito respeitosa, um recém-formado, como se eu tivesse alguma relevância na medicina, mas ele dava aquela importância a todos que o procuravam, ele acolhia a todos com muita gentileza, com muita generosidade. Existe um ditado no Pantanal matogrossense aqui no Brasil que diz que filho de onça já nasce pintado. Parece que é o seu caso, porque você também tem a mesma característica generosa, acolhedora, amigável, está sempre disponível para atender as pessoas que precisam de você, da sua opinião, do seu trabalho. Mas me diga uma coisa, foi muito difícil para você ser filho de um mito?
Não, você sabe que nunca foi. Eu, na realidade, eu acho que isso foi uma motivação. Quer dizer, eu tinha um orgulho enorme de tê-lo como pai, e mesmo muito antes de entender a dimensão do que fosse ser neurocirurgião ou ser médico, eu tinha dentro de casa um herói, quer dizer, as pessoas ligavam desesperadas e ele saía de casa com a mala ou com a malinha dele e com aquela missão de salvar. Enfim, isso para uma criança era uma fantasia enorme. E quantas vezes ele saía para ver doente nos estados, em outros estados do Brasil, e ele me levava às vezes, eu ia com ele e ficava muito prosa de poder carregar a malinha, e ele ia ver doentes pelo Brasil inteiro. Eu, naturalmente, ficava muito orgulhoso daquilo. E eu nunca tive isso como um peso, pelo contrário, acho que foi uma grande motivação de fazer igual e de repetir as coisas boas que ele fez. Nunca foi um peso. Isso é muito bom, né? Saber que primeiro que você tinha o mesmo nome, era Paulo, agora Paulo Niemeyer e Paulo Niemeyer filho. Então você já carrega esse peso de ter uma aparente peso. Mas no seu caso, pelo que eu estou entendendo, foi uma grande honra você ter o sobrenome como filho de Paulo Niemeyer e poder trabalhar com ele, acompanhá-lo, vê-lo. Eu li no seu livro que você ainda é estudante primário, secundário e tal, estava ainda no ginásio, possivelmente, ou no científico, não sei, você ia lá no hospital onde o seu pai operava, ali na Casa de Saúde Doutoreiras, que hoje não existe mais, lá agora é um condomínio de prédios, na Casa de Doutoreiras, onde ele operava, você o acompanhava quietinho no canto, eu ficava lá no cantinho, vestido de médico, e observando as cirurgias. Isso te trouxe motivação para fazer a neurocirurgia, Paulo? Certamente. Quer dizer, nós somos 6 irmãos, mas nenhum dos 6, a não ser eu mesmo, nunca jamais se interessou de vê-lo operando. Mas eu tinha uma curiosidade enorme nisso. E o meu colégio, eu estudava no São Fernando, que era a poucos metros da casa de saúde. Então, sempre que eu tinha uma chance, eu saía mais cedo, com alguma desculpa, e ia para lá. Mas eu vestia aquela roupa de cirurgião como se estivesse me vestindo de bombeiro ou de qualquer outra uniforme, e ficava muito prosa, sentado num cantinho do centro cirúrgico, vendo ele operar, naturalmente sem entender nada, mas adorando aquele clima, aquela responsabilidade, vendo ele ali atuando. Então, isso foi uma influência muito grande. E natural, eu acho que isso hoje, e sempre foi, né? Eu acho que em todas as áreas, né? É tão comum na família de advogados, todos são advogados, na família de músicos, tantos músicos. Eu acho até que numa família de médicos, uma pessoa tão forte como ele, tão presente, que até que outros irmãos também se interessassem, né? Mas fui só eu. E não me arrependo nem um minuto. Coisa boa. E, Paulo, você tem 4 filhos. Tem um que é Paulo Niemeyer Neto, eu imagino, ou não? Deve ser assim. É. Algum deles tem interesse em fazer medicina? Declararam isso, ou irão fazer medicina, ou até agora, até o momento, esse assunto ainda não foi tratado? Já estão todos criados. Meu filho é diretor de uma grande empresa, não teve nenhum interesse com a medicina, nunca quis entrar num centro cirúrgico, e acho até que ele ia passar mal se entrasse. E as meninas também. Então, isso é mesmo uma coisa individual e Esperar pelo neto, então, né? Esperar pelos netos, que seja, né, Paulo, para dar continuidade a essa dinastia de excepcionais médicos de qualidade da família Niemeyer. eu Ô, me Paulo, lembro você sabe que no seu livro eu li um episódio muito interessante, que era um rapaz que estava pescando aqui na Baía de Guanabara, aqui nas Ilhas Cagarras, aqui em frente a Ipanema e tal, e se afogou, teve lá um acidente qualquer, e ficou tetraplégico, sozinho no mar, e sumiu da vista dos seus amigos, não sei o quê, e finalmente ele passou a noite inteira boiando de barriga para cima, por sorte, e você relata no seu livro, e depois ele foi
ele foi encontrado, acho que em Niterói, me parece, no dia seguinte. Me diga uma coisa, Paulo. Bom, você também, talvez tenha sido essa uma das razões de nenhum filho seu ter querido fazer medicina. Porque nesse episódio você estava no carro para ir viajar, pelo que eu li ali. E estavam todas as crianças e tal prontas para a viagem, e você agora, a viagem foi suspensa. Como é que foi esse episódio e qual foi o... Pode dar esse spoilerzinho aí, porque tem muitas outras histórias maravilhosas no Labirinto do Cérebro, do Paulo Niemeyer Filho, e esse a gente poderia contar aqui, porque me pareceu uma história muito assim representativa do grau de seriedade, de responsabilidade e de empatia que você tem pelas pessoas. Como é que foi isso, hein, Paulo? José, eu acho que cancelar um programa de fim de semana, isso aconteceu muitas vezes, né? E muitas vezes até você cancela e chega lá, não é um caso exatamente para você, não precisava você ter ficado, mas você acaba ficando. E nesse episódio, quando a mulher dele me ligou de manhã, já com a família dentro, eu achei que ia ser uma frustração. Eu disse: olha, eu já estou em Búzios, eu não posso atender, o que que é? Aí, quando ela contou a história, eu digo: não, eu estou aqui ainda e pode trazer que eu vou lá. Então, esse rapaz, ele mergulhou e, quando subiu, subiu muito rápido, bateu com a cabeça no fundo do barco e fraturou a cervical e ficou tetraplégico. E a roupa de mergulho fez com que ele boiasse e de barriga para cima. E ele não tinha como chamar os amigos. E a marola foi levando e ele boiou 14 horas. Quase foi atropelado por um transatlântico. E até que de manhã ele chegou numa praia em Niterói e achou que fosse morrer ali, porque as ondas iam virá-lo, né? E os pescadores viram e foram de barco e trouxeram ele para a areia. Então ele foi operado, ele chegou no hospital, só mexia a cabeça. Nessa época ele foi para a clínica São Vicente. E ele me disse: doutor Paulo, eu não quero morrer de jeito nenhum, mesmo que eu fique assim. Ele só mexia a cabeça. E ele operou e, por sorte, a medula não estava totalmente destruída. E ele teve uma ótima recuperação. Hoje ele anda, está independente, tem uma ligeira dificuldade, mas ele está totalmente independente. Então foi um caso que valeu muito a pena ter perdido o fim de semana, ou mais até que fosse. E os filhos entenderam. Acho que o filho de médico, depois da primeira vez, começa a entender que... Eu me lembro, Paulo, às vezes que eu ia ver paciente com meu filho no carro, a gente saía, eu combinava assim com o Rodrigo, meu filho e minha filha Mariana, os dois. Vamos ao Jardim Botânico, por hipótese. Mas antes eu vou dar uma passadinha ali na Casa de Saúde de São José para ver um pós-operatório rápido. E eu deixava eles no carro ali, o estacionamento era uma rampa, assim, no andar alto, e às vezes ficava esquentando, eles ficavam lá no carro, tadinho. Quando eu voltava 2, 3 horas depois, porque teve algum problema, eles estavam todos suados, dormindo, chateados. É a vida de filho de médico, por isso que nenhum quis fazer. Eu acho que foi por isso. Eu acho isso interessante, sim. Paulo, aí você terminou o seu curso vestibular, passou para a Universidade do Rio de Janeiro, antigamente era a Escola Nacional de Medicina, onde você iniciou o seu curso ali na Praia Vermelha, né? Depois de formado, você foi para a Inglaterra, não foi? Foi. Quando eu estava para terminar o curso, eu achei que eu tinha que ir para fora. Nessa época era mais difícil, não era tão fácil ir para fora, mas eu tinha essa ideia de ir para fora. E eu queria fazer alguma coisa que não fosse neurocirurgia, começar pela neurocirurgia. E o Ackermann, não sei se você lembra do Abraham Ackermann, que foi um grande neurologista, era muito amigo do meu pai, e ele me disse: Paulo, vai para a Inglaterra, que hoje é a melhor neurologia do mundo. E aí escrevi para lá e fui aceito, e eu terminei, me formei no dia 15 de dezembro, no dia 2 de janeiro eu já estava chegando em Londres, quer dizer, 15 dias de formado, fui para lá. E foi muito bom, porque eu fiz uma base de neurologia muito boa, e lá, para minha surpresa, eu vi pela primeira vez um tomógrafo, uma tomografia computadorizada que eles tinham acabado de instalar. E aquilo era uma revolução, porque não havia nenhum exame no mundo que mostrasse o cérebro. Os exames eram todos indiretos, você via aqueles desvios do cérebro e tal, mas não sabia.
Meu pai abria a cabeça do paciente sem saber o que ia encontrar, se era um hematoma, se era um tumor, e a tomografia mostrava tudo. Eu escrevi uma carta para ele, na época era carta, digo, pai, aqui tem um aparelho que vê o cérebro, você tem que conseguir de qualquer maneira, isso já foi na primeira semana. E aí, por uma coincidência, ele operou a filha do Geisel poucos meses depois, e o Geisel arranjou então e mandou conseguiu uma doação da primeira tomografia que veio para o Rio de Janeiro. Em São Paulo já tinha uma, mas que era muito experimental, não tinha nem de longe a qualidade dessa segunda geração. Então, a primeira tomografia de qualidade mesmo veio para a Santa Casa. E muito em função de eu ter chegado lá, ter visto aquilo, uma série de coincidências, e eu passei, então, lá fiquei lá um ano fazendo só neurologia e para depois, então, me preparar para a neurocirurgia. Muito interessante essa história, também está lá no seu livro, né? Dessa história da chegada do tomógrafo. Até porque eu lembro, assim, de uma forma muito. Você falando agora, isso me vem à memória de uma forma muito clara. Uma repercussão gigante no Rio, no Brasil, a chegada do tomógrafo na Santa Casa, que começou a fazer isso. E você no livro fala até disso também, que o tomógrafo é um divisor de águas na neurocirurgia somente, não, na cirurgia de uma maneira em geral, na medicina de uma maneira em geral, o tomógrafo, né? Porque depois vieram as ressonâncias, várias coisas, mas você tem assim, tem como a primeira televisão, quando não existia, só no rádio, e depois essas versões coloridas, plasma e não sei o quê, e cada vez mais sofisticadas, LEDs da vida. Então, é tudo é óbvio, uma evolução, mas o que deu origem a tudo isso foi o tomógrafo, né? E a Santa Casa foi uma grande escola, não é, Paulo? Eu acho que a Santa Casa, uma pena a Santa Casa hoje do Rio de Janeiro, ela não ter mais a mesma importância, relevância do ponto de vista do ensino, da formação profissional. Ali existiam assim, verdadeiras escolas médicas, né, dentro daquele templo da sabedoria e da ciência. Santa Casa é uma pena. Muito da história da medicina brasileira passa pela Santa Casa. A primeira angiografia cerebral feita no Brasil foi na Santa Casa e foi feito pelo Egas Muniz, que foi o prêmio Nobel português, que ganhou o prêmio Nobel. Aliás, não foi pela angiografia que ele descreveu, mas ele ganhou pela lobotomia. Mas foi ele que descreveu a angiografia. E ele veio ao Brasil e lá ele fez a primeira angiografia como demonstração. Então, é um hospital cheio de histórias. E foi uma pena, porque é um hospital que não se modernizou e continuou com aquela ideia de feudos e ficou uma gestão impossível de ser levada na medicina moderna. E um hospital também que perdeu um pouco do seu sentido depois da Constituição de 88, porque até então existiam os chamados indigentes, que eram aqueles que não tinham direito à assistência social. Até 88, a saúde não era um direito de todos, então só tinha direito a atendimento médico, a assistência social, aqueles que tinham a carteira, emprego com carteira assinada. E os que não tinham que recorrer à Santa Casa. Então, as Santas Casas do Brasil era que se recebiam essas pessoas que não tinham dinheiro suficiente para pagar o seu tratamento e não tinham assistência social nenhuma, porque não existia sequer plano de saúde privado. Então, depois da Constituição, as Santas Casas perderam muito da sua importância e viraram hospitais como outros quaisquer. E aqueles que se modernizaram, se resistiram, então, aí até hoje, e os outros fecharam, como a nossa Santa Casa do Rio, que está fechada já há 8 anos. Quer dizer, tem alguns ambulatórios funcionando, mas tem 8 anos que não interna mais ninguém. É uma pena, realmente, né? Que a Santa Casa era uma referência, né? Eu me lembro, na época, eu morava em Niterói, na Santa Casa tinha lá o doutor Ivo Pitangui, durante aquele incêndio do circo lá de Niterói, a equipe do doutor Ivo Pitangui se deslocou lá para o Hospital Antônio Pedro, lá de Niterói, era todo mundo da Santa Casa, já cirurgia plástica reparadora. Ela só tinha craque ali, só tinha camisa 10, né? Ela, doutor Paulo Lemar, doutor Ivo Pitangui, Abraão. Enfim, só tinha figura assim, de altíssimo padrão técnico, moral, reputacional, e
e gente assim, de muita qualidade intelectual, né, Paulo? Era uma verdadeira academia de medicina. E quando abriu uma vaga, tinha pedidos de presidente da República, era disputadíssimo. É E, verdade. foi uma pena. Mas foi uma época muito interessante. Pena que não tenha sido escrita a história da Santa Casa. Não sei se É você... uma pena mesmo. Acho que mereceria ter sido escrita, gravada, No um sentido, museu de imagem do som da saúde brasileira. Eu acho que isso, a Academia Nacional de Medicina, você como membro titular e de muita influência, talvez merecesse construir esse memorial da saúde brasileira, gravando, a partir de agora, depoimentos, né, não sei, talvez um projeto que merecêssemos conversar lá com o Rubem Belfort sobre esse andamento disso. Não sei se já existe, mas me parece que seria adequado, né? eu acho que não tem mais quem conte as histórias. Eu não sei se você conheceu o Marrano. Marrano era um clínico que andava pela Santa Casa, tinha um amor pela Santa Casa, sabia tudo. E eu depois tentei até que o Marrano gravasse umas fitas contando as histórias da Santa Casa, para um dia botar isso no papel, mas isso não vingou. Eu acho que hoje, não sei se tem Já não alguém tem que mais possa quem conte, contar. né? Verdade, verdade. Exatamente. Muito bem, Paulo Niemeyer Filho, chegamos ao final dessa nossa primeira parte. O papo, quando é bom, ele passa muito rápido. Eu agradeço muitíssimo a participação sua, agradeço a todos e a todas que nos veem, que nos ouvem. Esta gravação que está sendo feita no Dia do Professor. E, portanto, é uma honra poder estar aqui conversando com Paulo Niemeyer Filho, que é um mestre da neurocirurgia brasileira. Muito obrigado e até o próximo episódio com o Paulo Niemeyer. Em breve, fiquem conosco.